Olá! Nós estamos no mês de agosto, um mês tão cheio de lindas comemorações, de festas muito bonitas. O primeiro domingo nós comemoramos, celebramos o Dia do Padre, a vocação ao sacerdócio. O segundo domingo, o Dia do Pai, portanto da família. O terceiro domingo, o Dia dos religiosos e religiosas da vida consagrada. E no quarto domingo, o Dia dos leigos engajados, dos catequistas e de todos os leigos que trabalham na igreja, que dedicam o seu tempo para ajudar outras pessoas, ajudar os irmãos. Então, que seja um mês realmente muito abençoado. Eu sou a irmã Terezinha Tomasi, da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. E nesta semana, hoje, dia 4, nós celebramos o dia do Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, que é o dia do patrono, do protetor dos padres. Então, a ele queremos pedir que abençoe e peça a bênção a Deus para todos os padres que trabalham nas nossas paróquias, para todos os padres que nós conhecemos e queremos bem, nossos amigos, aqueles que nos deram a primeira comunhão, que fizeram o nosso batizado, que administraram o sacramento da penitência para nós. Então, para alguns, o sacramento do matrimônio. Vamos rezar por todos eles, para que eles tenham sempre muita força e coragem, a graça de Deus. E no sábado, dia 6, nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. E o Evangelho é tão bonito que eu quero refletir um pouco com vocês esse Evangelho tão encantador, tão rico. Quem nos descreve a cena da transfiguração é o evangelista São Mateus, no capítulo 17, de 5 em diante. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram, revestidos de glória, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Um evangelho tão maravilhoso, tão profundo e tão convidativo à nossa oração, à nossa união com Deus. Jesus sempre levava, nos momentos especiais, levava os 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, que eram seus maiores apóstolos, eram os seus maiores apoiadores, aqueles que sempre estavam presentes na vida de Jesus. E eles foram lá sem saber o que iria acontecer. Jesus ia sempre à montanha para rezar. E logicamente que eles com sono dormiram.
Mas quando acordaram, viram que Jesus estava falando com 2 homens, que era Elias e Moisés, que já tinham morrido há quantos anos? E Jesus estavam conversando. E qual era o tema da conversa? A morte, o sofrimento pelo qual Jesus deveria passar. Estavam ali e sem muito entender, porque eles não eram capazes de entender a missão de Jesus. Eles achavam que Jesus iria estabelecer um reino aqui na terra. E Pedro, tão encantado, Pedro era muito espontâneo, e tão encantado, disse a Jesus: é tão bom estarmos aqui. Nós podemos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Nem pensaram para eles onde que eles iam ficar. Jesus não deu importância à conversa dele. E quando Pedro ainda estava falando, o que aconteceu? Apareceu uma nuvem muito grande que envolveu Jesus e os 3 apóstolos. E os apóstolos ficaram com muito medo. Era a atitude normal deles, eles tinham medo com a novidade, como nós também temos medo dessa novidade. Tinham medo e de repente eles escutaram uma voz: este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Veja bem, tudo que é novo na nossa vida, nós também temos medo. E os apóstolos estavam assustados com o que aconteceu, com aquela cena que eles nunca tinham visto, eles nunca tinham ouvido a voz de Deus falando. E claro que deviam ficar assustados, imagina nós no lugar deles. Mas Deus disse tão bonito: este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe à toa. Ele escolhe para uma missão. Todos nós viemos ao mundo com uma missão. Mas a missão que Deus deu a Jesus era uma missão humanamente impossível de se cumprir. E Deus pediu que nós escutássemos o que o escolhido dele falava. Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Então nós temos que estar sempre muito atentos ao Evangelho de Jesus. Nós precisamos estar sempre muito atentos àquilo que ele nos diz, procurar entender o que existe por detrás de cada palavra do Evangelho. Porque a nuvem é um símbolo, é um significado de que Deus nos envolve com o seu amor. Deus sempre envolve a criatura humana com o seu amor. E a nuvem é um símbolo. A nuvem, ela envolve, mas a pessoa fica livre se ela não quer se deixar envolver pelo amor de Deus. Ela tem um livre-arbítrio, então ela pode, se ela quiser, transpor a nuvem e fugir e sair. Mas Deus é tão misericordioso que quando Ele nos envolve porque Ele nos quer dar algo maior. Ele quer que nós sejamos totalmente dele. E o que é ouvir hoje o que Jesus nos diz? É ouvir o Evangelho que nós ouvimos todos os dias, que nós rezamos todos os dias e que nós devemos e precisamos cada vez mais nos encantarmos com a beleza do amor de Deus para conosco e vivermos cada vez mais profundamente como filhos escolhidos. Jesus também diz para você hoje: você é o meu filho amado. Faça o bem, procure o bem, imite Jesus, seja anunciador da palavra de Deus, seja anunciador da palavra de Jesus e você terá as graças necessárias para bem viver. Para que nós possamos ser os filhos queridos e anunciar a palavra de Deus, vamos pedir ao nosso bom anjo da guarda que nos acompanhe. Rezem comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine, me governe. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela sua boa companhia. É sempre uma honra ter você comigo no meu canal. Deus te abençoe.